Saiu uma pesquisa hoje sobre as eleições presidenciais. Se as eleições fossem hoje, Lula ganharia as eleições com 43% das intenções de voto, Bolsonaro teria 28%, Moro e Ciro empatados com 8%, diz a pesquisa do IPESP, que está destacada aí no Estadão, o Estado de São Paulo, e também no 247. Vamos falar sobre essa pesquisa. Lula ganha com 43% das intenções de voto, o Bolsonaro com 28% das intenções de voto. Vamos falar sobre isso, considerando inclusive um artigo que foi publicado hoje na Folha de São Paulo, do jornalista Reinaldo Azevedo. O que diz o Reinaldo Azevedo? Ele diz que o Bolsonaro continua competitivo, isso significa que ele pode ganhar também as eleições, a coisa não está tão fácil, e que é preciso o Lula ter cuidado, por isso que ele está sabendo dessa situação e está fazendo suas articulações para ter a maior quantidade de votos possível, principalmente considerando uma parceria forte, obter votos, apoios da direita e do centro também, por isso que está também investindo nos evangélicos, é isso aí. Então o Reinaldo Azevedo, ele tem razão quando ele chama a atenção de que o Bolsonaro continua competitivo. É preciso a gente considerar o cenário. Vamos fazer por perguntas, aí questões fundamentais. Será que o Bolsonaro pode ganhar de fato essa eleição? Quais os riscos do Bolsonaro ganhar essa eleição? Nós estamos há poucos meses para o início dessa eleição e ainda tem muito tempo, na verdade, de campanha, considerando que na época das eleições, de fato, a coisa vai bombar muito nas redes sociais, na internet de forma geral, então isso vai ser muito forte. E o Bolsonaro já mostrou no cenário de 2018 que ele tem um apoio muito forte, uma equipe muito forte, aguerrida para atuar nas redes sociais e que principalmente trabalha com muitas fake news, né? Resta saber como é que vai estar esse cenário aí do controle das fake news, como é que o Tribunal Superior Eleitoral também vai agir diante das fake news, porque de fato o Bolsonaro não vai deixar de usar as fake news. Pois bem, quais os riscos que o Lula corre nesse momento, né? O Bolsonaro, ele, da pesquisa anterior do IPESP para cá, ele tem crescido 2 pontos percentuais. 2 pontos percentuais. A diminuição está sendo cada vez maior, né? A diminuição da distância entre Lula e Bolsonaro, né? Pelo cenário que está, Lula não ganha as eleições em primeiro turno ainda, o que já é um problema, né? Para ele ganhar no primeiro turno é preciso que ele tenha 50% de voto mais um, pelo menos. Então, em primeiro turno, ele não ganha as eleições, pelo menos no cenário que se apresenta, apesar de ter uma proximidade aí para ganhar no primeiro turno, mas não tem como ganhar no primeiro turno. Indo para o segundo turno, aí vai ser meio a meio, Lula e Bolsonaro. A extrema-direita, parte da direita, do lado do Bolsonaro, os radicais de extrema-direita do lado do Bolsonaro, e uma rede social muito intensa, com muito xingamento, com muitas fake news. É isso que nós vamos encontrar nesse cenário. O Lula corre risco de perder essa eleição, repito, corre sim, se não levar em consideração esse cenário como se apresenta. E acredito que ele está ligado nessa história aí, por isso, tendo já lançado o Alckmin como o seu vice-presidente. O nome do Alckmin é um nome muito importante, porque acalma essa ânsia aí, esse posicionamento de que, olha,
Lula vai ser esquerda radical, que já comprovou que não é isso, né? Lula, tendo o Alckmin como um vice-presidente, significa que ele pode ter mais apoio na direita. É isso que ele precisa. Até porque, se for dar voz apenas para a esquerda, e principalmente a esquerda radical, inevitavelmente será derrotado, né? Não dá para pensar a esquerda radical considerando um pequeno número, e não dá, quando se fala de política, não dá para pensar, olha, não vamos fazer aliança com isso, com aquilo, com esse oligarca, com isso, com aquilo. A questão não é essa. É preciso ter uma proposta séria para garantir justiça social, igualdade social, melhoria das condições de vida, diminuição da pobreza. Essa é a pauta central e que pode-se ter o apoio da direita, aí do centro também. Então, quando se fala de política, não dá para se pensar simplesmente do ponto de vista emotivo do termo, do ponto de vista do ranço, né? Do ponto de vista do milindre. Não dá para pensar dessa forma. Para Lula ganhar essa eleição, ele precisa fazer as articulações necessárias para que tenha, que isso resulte no maior número de votos possível, ok? Então, o Bolsonaro, ele situa-se aí entre 28, por exemplo, a 30% de votos, que isso ele tem essa base, e por isso que ele ainda é muito forte, ele ameaça muito, e como diz a história, o jogo só termina depois que o apito, né, que o juiz apita o final do jogo. Eu não digo nem em 45 minutos do tempo, porque tem as considerações do tempo, né? Amplia-se o tempo depois de tantas mudanças de jogadores, né? Então, somente quando o apito final, quando o juiz dá o apito final, é que o jogo está encerrado. Então é preciso, primeiramente, que o Partido dos Trabalhadores, Lula, estejam bastante atentos diante dessa situação. Por exemplo, esse cenário que nós temos hoje, vamos dizer, um cenário que vem se desenhando favorável a Lula, a postura do Bolsonaro no que diz respeito à pandemia da Covid, isso desgastou muito ele, né? O negacionismo do Bolsonaro desgastou muito ele, ser contra a vacina também desgastou muito o Bolsonaro, não ter uma preocupação maior com a saúde do brasileiro e investir mais na economia, isso também desgastou o Bolsonaro. Mas é necessário também entender o seguinte, que Bolsonaro ainda tem uma força muito grande, um apoio muito grande, muito forte por parte do empresariado, por parte dos ruralistas, por parte dos evangélicos e principalmente por parte dos conservadores da sociedade. A pauta moral ainda pesa muito favorável ao Bolsonaro, ele vai jogar com isso, né? E nesse momento atual, vamos dizer, as consequências dessa guerra Rússia e Ucrânia, o posicionamento do Bolsonaro no momento se mostrou negativo, né? O posicionamento do Lula foi mais interessante quando se colocou contrário à guerra, mas também contrário ao posicionamento do Putin na invasão da Ucrânia, e também contrário às sanções em relação a Putin. Então, o posicionamento do Lula foi importante nesse cenário. Isso vai contar para as eleições? Acredito que sim. Mas, olha, muita água vai rolar ainda por baixo da ponte. Muita água. E o Bolsonaro está ainda muito quieto, muito tranquilo. E ele está preparando, com certeza está se preparando para esse embate de maneira muito forte, né? Não se enganem, né? Não se enganem, não tem essa história de já ganhou, pelo contrário, né? Hoje Lula ganharia as eleições, mas, como diz o Reinaldo Azevedo, o Bolsonaro ainda ameaça ganhar as eleições, até porque ele vai jogar muito forte com as redes sociais, ele vai jogar muito forte com as fake news, ele tem um apoio de uma camada da sociedade, do conservadorismo da sociedade,
e vamos ver a guerra das narrativas aí, ok? É isso aí. Se você não se inscreveu ainda nesse vídeo, não deixe de se inscrever, dê um like e também comente e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais. É muito importante que você dê a sua opinião sobre o nosso assunto. Por exemplo, em relação a essa pesquisa, o que é que você vê? Como você vê, você acha que o Lula está ameaçado em relação às eleições? Qual a sua opinião sobre esse assunto? É muito importante, ok? Então divulgue o nosso canal. Até mais.